Gepeto, um marcenário solitário, tem um sonho de ser pai e constrói um boneco de madeira. O seu desejo é atendido quando o boneco ganha vida. O homem deseja que o boneco comece a estudar, porém Pinóquio possui seus próprios sonhos, iniciando uma aventura fantástica e cheia de descobertas. E aí pessoal, a história de hoje é Pinóquio, de 2021. Se a história te animar, fortalece o canal deixando um joinha e um comentário que eu deixo um coraçãozinho pra você. E agora vamos para mais um recap! Um marceneiro solitário chamado Gepeto está trabalhando comendo pedaços de madeira. Em seguida vai até um bar. No local o homem começa a verificar os objetos de madeira, procurando algum trabalho, mas o dono do bar nega as reformas solicitadas e acaba dando um prato de comida para o homem. No caminho de volta, ele vê uma caravana de teatro de fantoches. Gepeto questiona se os fantoches utilizados no espetáculo são feitos de madeira. Ao receber uma resposta positiva, o homem pergunta ao membro do circo, que faz a propaganda da apresentação, se pode vê-los, mas o homem nega. O marceneiro, mesmo contra a vontade do outro, consegue observar os fantoches feitos de madeira. Gepeto fica encantado. Enquanto isso, o serralheiro da vila está trabalhando em um pedaço de madeira quando o tronco começa a se mover sozinho. O homem se assusta e cai no chão. Gepeto entra no local chamando o homem. Gepeto vê o homem no chão e conta ao serralheiro que deseja criar o boneco de madeira mais bonito do mundo, que se chamará Pinóquio. O marceneiro pede um pedaço de madeira, mas que não possui como pagar. O serralheiro concorda e dá a Gepeto o tronco que havia se movido momentos antes. Em sua casa, Gepeto começa a construir o boneco Pinóquio. Enquanto trabalha, o homem tenta escutar o peito do boneco e tenta fazê-lo falar. Quando o boneco finalmente fala pai, o homem se assusta. Superado o susto, Gepeto vai para casa contando a todos que seu filho nasceu. De volta para casa, o homem faz roupas para o boneco, utilizando um lençol e começa a ensinar Pinóquio como andar. Durante o ensinamento, o boneco sai de casa correndo. Gepeto tenta ir atrás, mas o perde de vista. Pinóquio volta para casa, enquanto Gepeto está à sua procura pela cidade. Em casa, Pinóquio conhece o grilo falante, que dá um sermão no boneco por desobedecer o pai. O inseto chama o menino de cabeça dura e os dois começam uma discussão. O boneco acaba jogando um martelo no grilo por tê-lo chamado de cabeça dura. Depois que o grilo desaparece, ele acaba caindo no sono em uma cadeira próximo da lareira. Momentos depois, Gepeto bate na porta e ao descobrir que o boneco está lá, pede que Pinóquio abra a porta. Porém, o menino perdeu suas pernas por conta do fogo da lareira, caindo no chão ao tentar chegar até a porta. Gepeto arromba a porta e o boneco conta ao pai o que aconteceu. Após muita insistência, Gepeto concorda em fazer novas pernas ao boneco. No outro dia, Gepeto tenta pegar materiais escolares, mas o dono da loja não permite que o homem compre fiado. Por isso, Gepeto troca seu casaco e coletes pelos materiais, mesmo estando muito frio. Então, leva Pinóquio para a escola. No caminho, eles veem a tenda do teatro de fantoches. O boneco fica curioso, mas o homem tenta afastar a curiosidade do filho e o leva para a escola. Após deixar seu filho, Gepeto vai embora. Pinóquio foge para ir ao teatro de fantoches. Um dos membros do teatro, ao perceber que ele é feito de madeira, pergunta se ele está procurando emprego. O boneco nega e diz que só quer assistir. O homem diz que ele tem que pagar. O boneco responde que não possui dinheiro e por isso é mandado embora pelo homem. Pinóquio tenta conseguir uma moeda e acaba trocando seu material escolar para conseguir ver a peça. Os outros bonecos, que também estão vivos, veem Pinóquio e pedem que ele suba ao palco. Os bonecos se abraçam. O dono do teatro de fantoches, chamado Sr. Manja-Fogo, percebe uma movimentação estranha e pergunta o que está acontecendo. Os bonecos mandam Pinóquio fugir, mas ele acaba sendo pego. Manja-Fogo leva Pinóquio e manda que o espetáculo continue. Gepeto vai até a escola buscar o filho, mas não encontra-o. O homem tenta dizer ao servidor da escola que deixou o seu filho de madeira lá, mas o homem diz que se ele for de madeira, Gepeto deve procurá-lo no teatro de fantoches. O marceneiro vai até o local onde estava a tenda do teatro, mas percebe que já foram embora. Perguntando para as pessoas próximas, ele descobre que o menino estava no espetáculo e percebe que roubaram seu filho.
mas diz que vai procurá-lo. Pinóquio está seguindo viagem com a trupe de teatro, mas o dono, que não deseja comer carne crua, manda que joguem o boneco no fogo. O menino implora, dizendo que seu pai deu tudo por ele e que o pai só tem ele. O homem concorda em não queimá-lo, mas decide então queimar outro boneco. Pinóquio continua implorando, dizendo que pode ser queimado no lugar do outro. Com isso, o homem concorda em comer carne crua e diz que nenhum boneco será queimado. Durante a viagem, Sr. Manja-Fogo começa a fazer perguntas a Pinóquio. O boneco conta que Gepeto é bem pobre, então o Sr. Manja-Fogo entrega umas moedas a Pinóquio e diz para ele entregar ao seu pai. Pinóquio se despede dos outros bonecos e de Manja-Fogo. No caminho, Pinóquio tenta obter informações sobre onde encontrar Gepeto e acaba dizendo que dará ao seu pai 5 moedas de ouro. Os 2 homens interesseiros dizem que irão ajudá-lo. Ao ser questionado, o boneco diz que com as moedas comprará um casaco para o pai e materiais de estudo. Os homens, que se chamam Raposa e Gato, dizem que ele pode aumentar esse dinheiro. Eles falam que vão levar Pinóquio ao Campo de Milagres, onde irão plantar uma moeda, fazendo nascer uma árvore de dinheiro. O boneco os segue. Antes de o levarem para o campo, os homens levam o boneco para uma pensão, onde poderão comer e tirar uma soneca. Mesmo contra sua vontade, o boneco concorda. Durante a noite, o menino sonha com a árvore de dinheiro após ter florescido. Ele desperta com o dono da pensão o chamando, dizendo que os amigos o esperam na entrada para o bosque. O dono então cobra uma moeda pela hospedagem e comida, deixando Pinóquio com apenas 4 moedas de ouro. No caminho até o bosque, Pinóquio encontra o grilo, que o alerta para voltar para casa com as moedas restantes e não confiar em ninguém que realiza promessas de ganhar dinheiro fácil. Mas Pinóquio não escuta e continua o seu caminho. 2 homens encapuzados o atacam exigindo moedas. Ao tentar fugir, o boneco acaba encontrando uma mansão no meio da floresta, onde encontra uma garota na janela. Ela diz que não adianta bater, pois todos naquela casa estão mortos, inclusive ela. Os homens o capturam, eles enforcam Pinóquio e decidem esperar ele morrer para pegar as moedas. Enquanto esperam, os homens adormecem e uma criatura resgata o boneco, colocando ele em sua carroça. Momentos depois, Pinóquio está em uma cama na mansão que viu no meio da floresta, e ao seu lado está uma fadinha. Alguns médicos chegam com o grilo falante. Durante a consulta, os médicos não concordam com o diagnóstico. Enquanto um dos doutores afirma que ele irá morrer, o outro fala que ele vai viver. Os 2 médicos vão embora e deixam Pinóquio sob os cuidados da fadinha e da lesma, que trabalham na mansão. A lesma faz um remédio para o boneco e Fadinha tenta fazê-lo tomar, mas o boneco recusa por ser amargo. A fadinha manda que alguns coelhos entrem com um caixão para levarem Pinóquio. O boneco volta atrás em sua decisão e toma o remédio. Quando Pinóquio já está um pouco melhor, a fadinha pede que ele conte o que aconteceu. Então ele começa a contar sua história, começando pelo dia em que decidiu ir ao teatro de fantoches. Ao ser questionado, ele disse que a escola estava fechada e, enquanto esperava abrir, foi ao teatro. Ao contar a mentira, o nariz de Pinóquio começa a crescer. O boneco continua sua história com mais mentiras, deixando seu nariz enorme. A fadinha conta para ele que o nariz cresceu porque ele contou mentiras e deve tomar cuidado. Com o seu nariz, o boneco se atrapalha e começa a derrubar alguns objetos. A fadinha abre a janela, deixando alguns passarinhos entrarem. As aves começam a bicar o nariz do boneco, deixando novamente do tamanho normal. Pinóquio passa o dia brincando com a fadinha e no outro dia ela o leva para uma vila. A fadinha manda que o boneco encontre o pai e o leve até ela. Na vila, Raposa e Coelho estão lá e encontram o boneco. Pinóquio conta que uns assassinos tentaram matá-lo, mas que não sabe quem eram. A dupla pergunta se ele ainda está com as moedas, então dizem que irão levá-lo para o Campo de Milagres. Pinóquio enterra as moedas no local indicado pela dupla. O boneco sai para pegar água. A dupla aproveita para pegar as moedas. Quando Pinóquio volta com a água, não encontra seus amigos nem as moedas. O boneco vai até o tribunal para denunciar os roubos das moedas. O juiz do caso
diz que ele deverá ser preso, pois naquele país os inocentes irão para a prisão. Quando estão mandando ele para a prisão, o menino diz que também é culpado e roubou joias. Com isso, ele é liberado. Pinóquio continua sua jornada até a vila do seu pai, mas é informado por um dos vizinhos que Gepeto não está em casa e que ele saiu para procurá-lo. O vizinho diz que Gepeto falou que iria até a América para encontrá-lo. O boneco questiona onde fica a América, e o homem diz que é muito longe e que precisa atravessar o mar. O boneco vai até a praia e entra no mar. Ele começa a nadar, mesmo com os avisos dos marinheiros. Pinóquio acaba desacordado em uma praia. O boneco é resgatado por uma mulher. Quando acorda, ele encontra a lesma. Quando pergunta onde está a fadinha, a lesma aponta para uma mulher. Pinóquio percebe que a mulher, na realidade, é a fadinha que cresceu. O boneco a abraça. Pinóquio diz que quer ficar grande igual a ela. A fada responde que ele não pode, porque os bonecos não crescem. Ele então responde que quer se tornar um menino de verdade. A mulher diz que ele se tornará quando merecer isso. Ela diz que ele deve se tornar um bom boneco e deve começar indo para a escola. No dia seguinte, Pinóquio vai para a aula. Lá, alguns meninos colocam um sapo nas calças do professor. Com a distração, Pinóquio e os outros meninos saem da sala. Pinóquio segue um desses garotos, chamado Espoleta. Juntos, eles roubam alimentos pela cidade. Pinóquio chega na casa da fadinha tarde da noite. A lesma atende e pergunta quem é. Ao receber a resposta, ela diz que ele prometeu para a fada que iria estudar, mas acabou fugindo. Por isso, não o deixa entrar. O boneco acaba dormindo na porta. Na manhã seguinte, a lesma abre a porta e diz que desta vez a fada irá perdoá-lo, mas que da próxima ele não entrará. Ela então manda que ele vá para a escola. Durante a aula, ele questiona para os colegas onde está seu amigo Espoleta. Os meninos respondem que ele não vai mais, pois está trabalhando com o pai. Ao perceber os cochichos, o professor interrompe a conversa e aplica punição da palmatória no boneco. Percebendo que ele não sente dor, aplica mais algumas palmadas até desistir. Depois da aula, Pinóquio vai até alguns lugares que ia com o seu amigo, mas não encontra Espoleta. Durante a noite, a fada ajuda o boneco com as lições. Com isso, os dias passam. Pinóquio continua indo para a aula e seu aprendizado evolui. Um dia ele está ajudando a lesma na cozinha e ela avisa que darão uma festa. A fada conta que o professor disse que Pinóquio está indo bem nas aulas. Por esse motivo, irá se tornar um menino de verdade no outro dia. No outro dia, Pinóquio encontra seu amigo, Espoleta, que está se escondendo de sua mãe. Pinóquio convida o menino para ir até sua festa e conta que se tornará um menino de verdade. Espoleta nega e diz que vai embora para um lugar lindo, onde podem brincar o dia todo. O menino convida o amigo para ir junto. Espoleta sai do seu esconderijo e Pinóquio o segue. Mais tarde, durante a noite, os dois esperam em uma estrada. Espoleta conta que precisam esperar uma carruagem que irá levá-los para esse lugar. Pinóquio diz que concordou em acompanhá-lo só até ali. Quando a carroça chega, Espoleta se despede do amigo. Na carroça estão vários meninos, e o condutor, ao ver Pinóquio, tenta convencê-lo a ir junto. O boneco acaba cedendo. Eles chegam até o lugar e brincam o dia todo. No outro dia, Pinóquio acordou com as orelhas estranhas e vai até a Espoleta e descobre que o menino também está com orelhas de burro. Os dois começam a sentir algo estranho no corpo, então começam a ser transformados em burros. Depois da transformação, o dono da carroça leva os burros para venda em uma vila. Um homem compra Pinóquio e leva o burro para o circo. Momentos depois, a fada está assistindo ao espetáculo, enquanto o burrinho Pinóquio é obrigado a pular um círculo de fogo. Durante a apresentação, o burrinho acaba caindo e machucando a perna. Os membros do circo verificam que o burro ficou manco, por isso decidem sacrificá-lo jogando no mar. No fundo do oceano, muitos peixes rodeiam o burrinho. Pinóquio volta a ser boneco, e quando emerge do mar, os bonecos do circo perguntam o que aconteceu com ele. O boneco responde que ele é o Pinóquio e que eles não levaram em consideração os poderes da fada. O boneco começa a nadar pelo mar, até que é engolido por um peixão. Dentro da barriga do grande peixe,
ele encontra um peixe-atum que diz que é inútil pedir ajuda, pois ninguém vai ajudá-lo e que ele deve esperar o peixe fazer a digestão. Enquanto conversa com o atum, ele vê no fundo uma luz. Se aproximando dessa luz, ele encontra Gepeto. O boneco e o pai se abraçam. Pinóquio diz que eles devem fugir. Mesmo contra sua vontade, Gepeto segue o filho e eles se aproximam da boca do peixão, que está entreaberta. Gepeto diz que eles não devem fazer isso, pois eles não sabem nadar. Pinóquio diz que ele sabe nadar, e por ser feito de madeira, ele flutua. Gepeto concorda, e eles escapam. Pinóquio leva com dificuldade o pai pelo oceano. Eles encontram o peixe-atum, que ajuda os dois. O atum leva eles até a praia. O boneco agradece o peixe, porém o atum diz que não precisa agradecer, pois só conseguiu escapar porque o boneco lhe deu coragem. Os dois se despedem. Pinóquio e o pai começam sua viagem. Os dois encontram uma pequena casa abandonada e se abrigam no local. Pinóquio vai até a fazenda pedir leite e realiza alguns trabalhos em troca do alimento e algumas moedas. Durante a noite, Pinóquio realiza suas lições de escola. Um dia, Raposa e Gato chegam na fazenda e começam a planejar um roubo. A dupla vê o boneco. Raposa diz para o comparsa se esconder. O homem se aproxima de Pinóquio e diz que foi o gato quem roubou as moedas do boneco. Raposa pergunta o que o boneco faz ali. Pinóquio responde que está trabalhando e que ganha 3 moedas. O homem o chama para ir ao Campo dos Milagres, mas o boneco não se deixa enganar ao ver a aproximação do gato. Pinóquio vai embora, deixando a dupla para trás. Um dia, Pinóquio está trabalhando na fazenda quando a fada chega. Ela diz que sabe que ele possui um bom coração e que ele deve ter juízo, assim será muito feliz. Eles se abraçam e Pinóquio desmaia. A fada o deixa no chão e quando ele acorda, percebe que se transformou em um menino de verdade. O menino corre até seu pai, contando a novidade para ele. Os dois se abraçam e comemoram. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Se gostou dessa história, fortalece o canal deixando um joinha e um comentário. Te vejo no próximo recap!